Olá, aqui é o Jefferson Dias, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. Esse vídeo vai estar com um pouco de ruído aí no fundo, mas eu acredito que não vai chegar a atrapalhar, vai dar para acompanhar bem. E eu quero mostrar um pouco, o último vídeo que eu fiz foi falando sobre o uso de 3D na pixel art, no processo de pixel art. E o pessoal pediu para mostrar um pouco do processo, eu até falei, né, que queria mostrar um pouco do processo e chegamos aqui nesse vídeo. Na verdade eu vou dividir esse vídeo em dois e eu vou fazer um objeto bem simples para não demorar muito, né, porque é até bom você começar trabalhando com elementos simples, com essa conversão utilizando elementos simples. E vou dividir ele em duas partes. Essa primeira parte a gente vai fazer o lado 3D, fazer o render do nosso objeto. E depois no segundo vídeo a gente vai trabalhar pixel art em cima desse render que a gente vai criar nesse vídeo de hoje. Se você quer aprender mais sobre pixel art, quiser aprimorar ou não tem conhecimento nenhum, quer começar do zero, eu recomendo que você confira os links na descrição, que tem ali o meu curso de pixel art e também o meu curso Game Art Total, que é um curso que envolve criação de arte para jogos tanto 2D quanto 3D, no caso o Game Art Total, e o curso de pixel art ensina do zero, desde os primeiros passos até técnicas mais avançadas como animação de efeitos, que é uma coisa bem complicada. Quem já tentou fazer uma animação da hora aí de fogo, partículas, tudo mais, sabe que não é tão simples. E eu ensino algumas técnicas bem importantes, alguns princípios bem legais para você fazer uma animação bem legal. Então os links vai estar aí. O curso de pixel art é apenas R$40, não é R$40 por mês, é R$40 vitalício. Paga R$40, tem acesso permanente a todo o conteúdo do curso. Mas enfim, então vamos lá, vamos começar esse processo aqui de criação de pixel art a partir do 3D. Essa primeira parte eu não vou utilizar, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar utilizar o máximo possível do mouse. Eu, na maioria das vezes, utilizo a mesa digitalizadora, mas dessa vez eu vou tentar utilizar o mouse o máximo possível, porque até mesmo você que não tem mesa digitalizadora ainda, porque eu recomendo que você adquira e torço para que você consiga ter uma, mas se você não tem, você vai conseguir acompanhar mesmo assim. Então beleza, eu vou compartilhar aqui e aí tudo vai começar ali na busca do nosso elemento 3D. Você pode modelar esse objeto ali no software que você quiser, sem nenhum problema, mas no nosso caso, e eu também utilizo muito esse recurso, eu vou utilizar esse site chamado TurboSquid. Nesse site aqui, você consegue tanto vender modelos 3D quanto fazer download de alguns objetos. Aí aqui você acessando, é importante que você tenha uma conta no TurboSquid, não é difícil fazer, você consegue fazer sem dificuldade nenhuma. Isso aí é coisa básica de uso de internet, então eu acredito que não precisa mostrar isso aqui, né? Mas se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar passo a passo de como se cadastrar, mas não é nada complicado. E aqui você vai pesquisar o tema que você quer. Então, o que eu vou utilizar aqui, eu já vou ter ele aqui baixado no meu computador, mas eu basicamente pesquisei por sci-fi, que é de ficção científica. Então você digita aí um termo, se você quiser um animal, uma cidade ou qualquer coisa que você quiser. Sempre que a gente pesquisa ali da primeira vez, sem ativar nenhum filtro, ele sempre vai mostrar primeiro os que são pagos e os mais caros, né? Por exemplo aqui, ó, essa cidade aqui custa R$2.000
$1.057, ou seja, é muito caro, porém é muito detalhado também. Só que eu não quero esses elementos que são pagos, eu quero algo gratuito. Então o que eu faço? Eu venho aqui em Price, clico aqui e vou colocar aqui, ó, Free. Tem 1.332 elementos gratuitos. Ainda assim ele vai jogar alguns elementos pagos no meio, que eu acredito que é como se fossem propagandas. Então aqui tem uma série de elementos que você pode baixar gratuitamente. O que eu vou utilizar aqui é essa caixa aqui, ó. É ela mesmo. Na verdade você pode até pegar uma outra se você quiser. No meu game eu utilizo muito esse elemento aqui, ó, como alguns elementos de plataforma. Então tem bastante coisa legal. Tem um vídeo aqui no canal que eu utilizo esse render aqui, que é a criação de background a partir do 3D. Mas enfim, aí o que você faz? Você vai encontrar esse elemento aqui ou qualquer um outro. Comece com uma coisa simples. Você vai clicar para abrir ele. Esse site é um pouco pesadinho mesmo. Então tem aqui os detalhes, aqui a textura. Eu não vou utilizar ele com a textura nem nada, vou utilizar ele o básico mesmo. Eu acho que até a versão que eu baixei nem tinha textura. Aqui ele mostra o formato, FBX, OBJ. Então é compatível com Blender. Porque às vezes está num formato que não é compatível com o Blender. Aí não adianta muito. Você vem aqui em Download. E ele vai lá para dentro do painel ali de download que tem os seus elementos que você baixou. Aqui, como eu já tenho esse elemento aqui baixado, ele não vai aparecer. Na verdade ele vai aparecer, né? Mas ele não vai estar lá no topo. Aí você vai procurar o seu elemento, suponha que fosse esse daqui, e vai clicar no formato que você quer fazer download. Tem aqui a FBX, tem esse aqui OBJ, aí você pode clicar aqui, ó. Pode ser o OBJ mesmo, eu baixei aqui a versão OBJ, aí você clica, faz download, se tiver que descompactar você usa um descompactador, coisa simples também, coloca lá na pasta que você quiser. Então beleza, fez download do objeto que você quer, está resolvido. Agora, antes de passar para o Blender, eu quero preparar um arquivozinho que eu vou utilizar lá dentro do Blender. E eu vou criar esse arquivo utilizando o EasySprite. Então vou trocar aqui, vamos passar aqui agora para o EasySprite. Deixa eu tirar aqui esse site de cá, só para poder... Beleza, então estamos aqui no EasySprite. Agora eu vou fazer o seguinte. Quando a gente cria um elemento, principalmente quando é elemento de cenário, na verdade até personagem, a gente tem que ter em consideração o tamanho da nossa tela de jogo, a resolução do nosso jogo, da câmera, e também precisa ter uma noção ali do tamanho dos tiles do grid do nosso game. Isso aí é muito importante e vai facilitar muito nesse processo, porque quando a gente for posicionar o nosso objeto lá no plano 3D, de frente para a câmera, a gente já posiciona ele do jeito que a gente quer e num tamanho adequado ao grid do nosso jogo e à resolução do nosso jogo. Então aqui no EasySprite a gente vai criar uma imagem que vai ser o grid de referência que a gente vai utilizar lá dentro do Blender. Então o que você vai fazer? Primeiro passo, vamos criar um arquivo que tenha o tamanho da resolução do nosso jogo, do seu jogo no caso. O meu jogo Área 32, ele tem 432 de largura e 240 de altura. É a resolução do jogo inteiro. Desde a tela de
menu inicial até o final, é sempre essa resolução. Quando você faz um jogo é sempre importante, principalmente em pixel art, você manter a mesma proporção. Porque às vezes a pessoa quer colocar um menu numa proporção, a fase em outra proporção, aí não é muito legal. Isso aqui é a proporção da tela, da janelinha ali do jogo. Então beleza, você coloca aqui, cria um arquivo, vou criar aqui com fundo transparente, RGB mesmo, ok, criou aqui um arquivo. Agora, baseado aqui nesse grid que eu tenho aqui, o meu jogo, ele trabalha com um tileset 16 por 16 pixels. E esse tile aqui, esse quadrado aqui, é 16 por 16 pixels. Então vai facilitar mais para mim. Se não, se for, por exemplo, 32 por 32, 64 por 64, você vai vir aqui em View, Grid Settings, e vai alterar aqui, ó, largura, altura, colocar o valor, e aí ele vai exibir aqui o grid para você, no tamanho que você quiser, e aí ele vai ser importante para a gente poder fazer o nosso desenho, desenhar o nosso grid. Beleza, feito isso, agora eu vou pegar a ferramenta linha, vou colocar aqui a simetria horizontal, que é essa daqui, e vou desenhar as linhas horizontais, começando aqui do topo. Isso aqui eu coloquei essa linha para facilitar, para eu não ter que puxar a linha até o final ali da minha tela de desenho. Depois venho aqui e vou dando continuidade. E faço um grid até o final. Isso aqui somente com a simetria horizontal habilitada eu faço as linhas horizontais aqui do meu grid. Aí beleza, suponho que eu tenha feito tudo isso aqui. Eu já tenho um grid separado, então não vou fazer tudo. Depois, para as linhas verticais, eu altero a simetria e começo aqui. Ó. Começa desse lado, vou fazendo aqui e vou desenhando as minhas linhas verticais. Então, quando eu faço a linha horizontal, eu ativo a simetria aqui, nessa simetria aqui que ele coloca essa linha vertical. E quando eu faço as linhas verticais, eu coloco ele aqui nessa segunda opção. Tem aqui, ó, vertical. Que ele cria essa linha aqui horizontal, mas aí ela serve para criar essa simetria vertical. Aí beleza, você faz o grid todo. Vem aqui File e exportar como PNG para ele manter aquele fundo transparente. É importante que tenha ali o fundo transparente. Depois você vai abrir o Blender. Deixa eu abrir aqui, era para ele já estar aberto, mas eu acabei fechando sem querer. O negócio aqui que eu posso fechar. Esperar aqui o Blender abrir, porque agora o próximo passo é lá dentro do Blender. A gente vai primeiro fazer a configuração básica do Blender, configurar a câmera, tirar tudo que não é necessário, jogar o nosso objeto, posicionar a iluminação, ajustar ali às vezes algum material para o nosso elemento e renderizar. Aí depois no próximo vídeo a gente vai dar continuidade ali. Então beleza. Vou colocar aqui o Blender agora. Tá aí. Aqui no Blender vai ser um arquivo geral mesmo. É só você clicar aqui de fora e pronto. Eu vou primeiramente excluir aqui. Eu vou dividir essa tela da seguinte forma. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vertical split. Seleciona aqui, dá um clique e ele separa. Em um eu vou colocar a visão da câmera, no outro eu vou ter uma visão mais livre. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ajustar essa minha câmera. Ela está nesse ângulo aqui. Eu vou fazer o seguinte.
eu venho nesse ícone, que é o ícone de propriedades de objeto. E aqui eu tenho algumas configurações, como Location, Rotation e Scale. Aqui nesse Location, eu vou colocar 0 em tudo. Vai ficar no 0 dentro do cubo, inclusive. O Rotation, eu também vou colocar 0 em tudo aqui que não tiver 0. Beleza. Agora eu vou pegar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta Mover. Ele vai me mostrar aqui essa... Olha só onde que a câmera está. Eu faço esse movimento aqui usando o botão do meio do mouse, que também é aquela rodinha, né? Então você clica e segura. O zoom também é com a rodinha. Não vou ficar explicando aqui detalhes sobre o Blender. Então é importante que você já tenha ali um conhecimento, nem que seja o mínimo, do Blender para poder navegar aqui. Mas não é muito difícil não. Aqui nesse eixo, nessa seta verde, eu vou puxar para cá, para ele arrastar a câmera nessa direção. Com a tecla 2, vou apertar aqui o teclado. No caso, você vai utilizar o teclado numérico, que é aquele pequenininho que fica ali. Então você vai apertar a tecla 2, ele coloca aqui na visão lateral. Na verdade o meu nem está pegando a visão lateral, não sei porquê. Eu acho que não está configurado aqui. 2 não, é o 3, eu estou confundindo aqui. Então a tecla 3. Agora, aí eu tenho aqui essa visão lateral, arrasta aqui para o lado. Com a tecla R, eu vou rotacionar a minha câmera de forma que ela passe a visualizar. Na verdade, eu vou até colocar um pouco mais para cima, aqui, assim. Aí eu passo a visualizar aqui o cubo. Beleza. Tá aí, ó, nessa posição. Agora vamos começar a configuração de fato dessa câmera para ajustar ela da forma correta. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui nesse ícone, que é o Output, as propriedades de saída, né? E aqui eu tenho a resolução. Ele está com uma resolução de 1080p. Então, uma resolução muito alta. O meu jogo não tem essa resolução. Então aqui você vai colocar a resolução do seu jogo, da tela do jogo, que aí você vai ter uma noção do que o seu jogo vai visualizar e de qual que é a proporção desse objeto em relação à visão de câmera. Aqui o meu jogo é 432, então vamos colocar aqui 432. Estou levando em consideração o meu jogo, aí você pode fazer baseado no seu. E 240 de altura. Então ficou assim. Parece que não mudou nada. E de fato aqui na proporção da câmera não muda nada. O que vai mudar vai ser o render final. Se eu apertar F12 aqui, por exemplo, espero ele renderizar, ele vai estar com uma resolução bem baixa em relação a se eu tivesse renderizado antes, naquela outra proporção. Outra coisa que é importante eu fazer aqui vai ser colocar aquela imagem do grid que a gente tinha criado e que a gente salvou. Você criou ali no EasySprite. É importante que você tenha criado antes de passar para esse passo. Então pausa o vídeo, cria aquele grid, salva o seu grid na resolução do seu jogo. Aí a gente vai vir aqui com a câmera selecionada. Vai vir no ícone das propriedades da câmera. É esse ícone aqui que tem o desenho da câmera. Beleza. Você vai vir agora nessa opção que é Background Images e vai abrir ela. Vai clicar aqui em Add Image. Aqui vai estar selecionada a imagem e aqui você vai clicar em Open. E aí você vai lá na pasta que você colocou o seu grid. Aqui não está aparecendo porque ele não está pegando essa janelinha. E vem em Open Image, que não está aparecendo aí para você, mas você vai ver que tem essa opção. É uma janelinha de abrir imagens mesmo. Aí já vai aparecer aqui a nossa imagem.
Aqui você pode configurar algumas coisas, como aqui a opacidade. Aqui. É basicamente a única configuração que tem que fazer. Era para ter uma configuraçãozinha que mostrasse como se fosse por cima, mas não tem problema. Mas o que é a ideia aqui dessa imagem? Aqui é como se a gente estivesse visualizando a proporção da nossa imagem. Suponha que eu queira colocar esse cubo, por exemplo, num tamanho de 6 tiles. Eu posso vir aqui, diminuir o cubo, seleciona ele e aperta S. Na verdade, colocar aqui 4 tiles. Aí eu coloco ele aqui posicionado, olhando aqui, visualizando 4 tiles e pronto. É lógico que ele não vai ficar perfeito na hora de renderizar, na hora que você jogar ele para o EasySprite, vai ter que ajustar ele, a imagem, mas aqui a gente tem uma noção mais ou menos. Aí se o personagem, por exemplo, for 2 tiles de altura, aqui você tem uma ideia se esse objeto está grande demais ou pequeno. Se ele fosse, por exemplo, se ele for um tile set, um objeto de cenário, que o personagem anda por cima, talvez seja um tamanho bom. Mas se for uma caixa que o personagem vai coletar, aí já não fica legal. Aí eu teria que diminuir para ficar num tamanho adequado para o personagem. Se o personagem tem 2 tiles de altura e essa caixa for quase da altura do personagem, poderia colocar assim. Se for um objeto maior ou da altura do personagem, poderia colocar nessa altura aqui, mais ou menos, tá? Aqui do tamanho do personagem. Então esse grid ele serve para isso. Então beleza, temos o grid aqui, ok. Agora eu vou excluir esse objeto, esse bloco, e vou deletar, apertar delete para excluir ele, e vou importar o objeto que a gente fez download. Então você vai vir em File. Eu não sei se vai aparecer aí para vocês, mas você vai vir em File, aí tem a opção Import, e aí ele vai te dar umas opções de importar. Eu vou escolher a opção Wavefront OBJ, que é o formato que a gente fez download, né? Então, já que a gente baixou um arquivo OBJ, vou importar um arquivo OBJ. Você vai navegar até a pasta que tem o seu arquivo, vai selecionar ele e vai clicar em Import OBJ. Então tá aí o nosso arquivo. Ele veio aqui com esse shader aqui meio arredondado, então eu vou clicar com o botão direito e vou vir aqui, seleciono ele de novo, botão direito, e vou vir aqui em Shade Flat. Ele fica mais quadradão, que é o jeito que eu quero que ele fique. Só que aqui eu estou achando ele muito grande. Se eu vir aqui na visão de câmera, se o personagem tem mais ou menos 2,5 de altura, eu não lembro exatamente o tamanho do meu personagem, eu estou achando muito grande esse objeto. Então eu vou diminuir ele um pouco, para que ele pegue no máximo aqui 4 tiles de largura. Então fica assim. Se o meu jogo é um jogo de plataforma todo lateral, eu vou colocar ele reto, basicamente. Outra configuração importante aqui é o seguinte, é o esquema de perspectiva, porque se eu arrasto para cima eu vejo o fundo do meu objeto, se eu arrasto para baixo eu vejo o topo. E eu quero que ele mantenha uma perspectiva sempre linear, ou seja, ele não vai ter perspectiva, basicamente. O que eu faço? Eu seleciono a câmera novamente, venho aqui na propriedade da câmera e venho aqui no tipo. Aqui ele está no tipo perspectiva e eu vou colocar no tipo ortográfica. Ele vai perder toda a característica de perspectiva. Então se eu arrastar para cima ou arrastar para baixo não faz diferença.
Não vai ter mais aquele efeito de perspectiva. Agora sim eu posso posicionar aqui o meu objeto em qualquer lugar, colocar ele no tamanho adequado com base ali nos tiles, né, da minha referência. Eu vou colocar ele aqui com 4 tiles de largura. Lembrando que vai ficar aproximado, não é um tamanho real, né, exato. E se o meu jogo fosse de plataforma todo lateral, seria isso aqui mesmo. Agora, suponha que o meu jogo, e no meu caso é mesmo, o área 37 é dessa forma, ele tem uma perspectiva em que eu vejo a lateral e também vejo a frente. Aí o que eu teria que fazer? Venho aqui nessa visão aqui, nessa lateral, sem ser na visão de câmera, venho aqui, aperto a tecla 3 e vou rotacionar um pouco para frente, aqui ó. Aperto a tecla R, vou rotacionando e inclinando o meu objeto, vou posicionando ele aqui, até encontrar mais ou menos o tanto que eu quero. Então vou rotacionar um pouco mais, porque eu quero que seja possível visualizar tanto a parte de cima, quanto essa lateral aqui. Se fosse daqueles jogos que eu também tenho uma perspectiva em que eu vejo o topo, a frente e a lateral, eu poderia vir aqui na visão superior com a tecla 7 e rotacionar assim, ó. Só que já não ficaria tão bacana, né? Porque ficaria um pouco tombado. Mas enfim, eu vou deixar dessa forma. E aqui eu tenho o meu objeto posicionado do jeito que eu quero ali. O topo ele fica como se fosse 2 tiles. Vou arrastar ele até um pouco aqui para baixo. Ele fica esse tile aqui um pouco para esse pedaço de cima. Eu vou rotacionar um pouco mais para eu ver mais a parte do topo também. Então vai ficar assim. E o personagem anda aqui em cima. Beleza, então eu tenho o meu objeto posicionado. Agora eu vou posicionar a câmera, a iluminação do meu objeto. Aqui eu não tenho uma visualização em que eu consiga ver a luz e sombra de como que vai ficar o resultado final. Então eu tenho que vir aqui nessa opção que é o Viewport Shading. Você vai clicar aqui. E aqui ele já mostra luz e sombra. Eu tenho aqui essa lâmpada. Eu vou arrastar ela aqui para frente. Vou colocar na visão frontal com a tecla 1. E vou colocar ele bem em cima aqui do meu objeto. Posso arrastar um pouco mais para baixo se eu quiser. De forma que eu consiga visualizar também a frente. Ou então eu posso fazer o seguinte. Vou diminuir um pouco a intensidade aqui dessa lâmpada, clicando aqui. Diminuindo a intensidade. Por exemplo, aqui assim. E vou adicionar, vem aqui em ADD, Light e outro Point. Outra luz de ponto. Vou colocar essa luz aqui na frente. Essa luz ela é um pouco mais fraca. Ela está com 10 watts apenas. Eu vou até diminuir também a potência dessa aqui. Vou colocar primeiro em 10 watts. Vou trazer ela aqui mais próxima para não ficar uma coisa tão intensa. Vamos aumentar aqui para 20 watts. 30 watts. Aumentar aqui para 60 de uma vez. E vai ficar assim. A ideia aqui é encontrar uma iluminação que deixa o nosso objeto mais interessante possível. Eu vou deixar mais ou menos aqui. Então, beleza. Vou até renderizar, apertando a tecla F12. Não vai aparecer para você, então eu vou vir aqui em Rendering. Esse é o resultado, olha só. Na resolução real. Ele tem esse anti-aliasing aqui que depois a gente vai resolver. E não está com fundo transparente também.
Bom, eu ainda não estou muito satisfeito. Vou trazer mais para frente aqui essa luz. E eu vou fazer o seguinte, para resolver já alguns problemas que talvez a gente vá ter nessa pixel art. Eu vou configurar um material que vai ser o seguinte. Vou selecionar aqui a minha caixa. Vou vir aqui nessa opção Shading, que é a janela onde eu faço as configurações de material. Vou apertar a tecla 0 do teclado numérico e vou colocar aqui nessa opção aqui, Viewport Shading. Aí ele mostra aqui na visão da câmera e como que está aqui. Ok. Aqui embaixo eu tenho os nós de configuração de material e eu vou separar eles um pouco aqui. Aqui eu tenho o nó do material e aqui eu tenho o nó de saída. E eu vou vir aqui em ADD para adicionar um novo nó que vai ser o Color Ramp. Esse Color Ramp eu vou jogar ele aqui no meio. Na verdade eu vou precisar converter, porque esse shader aqui eu não consigo ligar ele aqui. Ele dá um problema, né? Um erro. Porque são meio que formatos diferentes. Porque o Color Ramp ele é como se fosse RGB. E esse shader aqui é outro tipo de padrão. Então eu vou vir aqui em ADD, vou escrever Tool RGB. Opa, deixa eu tirar aqui. Então, Tool. Então tá aqui, ó, Shader Tool RGB. Então é esse que eu vou selecionar. Vou ligar o verdinho aqui nesse verdinho, né, que é o shader. E vou ligar aqui esse color aqui nesse FAC. Só que nada mudou. Ele mostra ali a imagem normal, só que tá do mesmo jeito de antes. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar como se fosse um efeito de cel shading, aquele efeito meio anime, sem muito degradê e tal. Então eu vou vir aqui nessa configuração do Color Ramp e vou mudar o linear para o constante. Vai ficar um valor constante aqui. Ele ficou todo preto, né? Então eu vou jogar aqui para o lado, olha só o que acontece. Ele deixa como se fosse tudo preto e branco. Dessa forma aqui. Só que ele tá meio que ou tá tudo preto ou tá tudo branco e não é muito legal. Eu vou colocar aqui uma variação tonal. Então eu vou clicar aqui nesse mais. Nesse daqui, vou clicar aqui nesse pontinho que tá todo preto. Vou colocar ele cinza, que aí eu crio aqui um segundo tom. Beleza. Jogo para cá. Vou criar um outro, que vai ser um cinza mais claro. Dessa forma eu passo a ter 3 tons diferentes. E aqui quanto mais tons eu colocar, vai ser mais cores que eu vou ter lá na minha pixel art. Eu vou colocar mais uma cor aqui, um outro tom. Acho que eu vou colocar aqui nessa parte mais escura. Eu vou colocar um cinza. Esse cinza aqui eu vou tornar ele mais escuro ainda. Dessa forma. Para eu conseguir ter uma certa variação tonal, mas ao mesmo tempo ter uma quantidade meio que pré-definida ali de tons, né, de cores. Aqui eu consigo ir ajustando onde que ele vai exibir, onde que não vai, e aí eu posso trabalhando esse Color Ramp e também a iluminação. Posso ir alterando aqui a iluminação para poder fazer efeitos diferentes. Por exemplo, aqui ele está pegando muito essa cor de cima, então eu vou trazer ele mais para cá assim. Afastar um pouquinho, porque olha só, aqui afastando ele já pega um pouco esse efeito aqui.
aquele relevo que tem ali. Vou arrastar um pouco aqui para trás, vamos ver qual o efeito que ele vai me mostrando. Olha só, quando ele está muito para frente, ele perde alguns detalhes aqui. Quando eu puxo a iluminação para trás, ele já pega ali alguns detalhes que naquela configuração ele já não mostrava. Vou posicionar aqui a câmera. A câmera não há a luz mais nessa direção. Vamos trazer essa luz um pouco mais para frente. Vamos ver o que acontece. Aí ele já fica muito claro. Eu quero que fique mais claro nessa parte de cima. Essa parte aqui da frente eu não quero que fique tão claro. Mas eu quero que essa parte de baixo fique mais escuro. Acho que eu vou deixar assim, ó. Aqui fica bem legal dessa forma assim. Vou renderizar apertando F12. Vamos ver como que fica. Deixa eu ir lá em Rendering. Então ficou dessa forma, só que olha só. Primeiro, tá sem o fundo transparente e também tá com esse anti-aliasing aqui que não tá muito legal, né? Aí o que eu faço nesse caso? Venho aqui na configuração da câmera, pego aqui a minha câmera. Primeiro eu vou vir aqui nesse... Deixa eu procurar aqui, agora eu perdi aqui a opção. Eu acho que é aqui nessa mesmo, isso, nessa segunda opção. E venho aqui onde está escrito filme. E coloco aqui, ó, transparente. Ele até já muda aqui na visualização de câmera. E aqui nessa mesma configuração eu tenho aqui esse filter size. Olha só como que tá. Ele tá com esse efeito aqui todo borrado, né? Se eu diminuir o filter size para 0.5, por exemplo, apertar F12, vamos mostrar ali no rendering, ele já tirou aquele borrado. Ele fica com os pixels mais definidos. E aí, eu posso ir trabalhando nessa questão do filter size. Aqui eu acho que o 0.5 já foi suficiente. Eu vou colocar aqui um 0.9, só para visualizar mais ou menos como que vai ficar o resultado. Aqui ele já deu uma borrada aqui nessas áreas. Acho que aqui já não é tão interessante, então eu vou voltar ali para o 0.5. Vamos renderizar. E beleza, vamos... Então tá aqui. Aqui essa nossa pixel art, ela vai ter ela tem 1, 2, 3 e 4. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5 tons diferentes. Se você quiser aumentar o número de cores, para você ter mais variação tonal, é só você vir aqui nesse shade. Na verdade, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 variação tonal. Suponha que entre esse daqui e esse eu queira um outro tom intermediário. Eu posso vir aqui, adicionar, pego aqui esse novo que foi colocado, vou diminuir o tom dele, né? Tornar ele mais claro. Na verdade eu vou deixar ele um pouco mais escuro. E esse daqui que eu vou deixar dar uma escurecida nesse tom. Assim. Esse daqui eu vou escurecer ainda mais. Quanto mais tons você tem, mais liberdade você vai ter ali para fazer alguns ajustes. Acho que eu vou deixar dessa forma aqui. Acho que não.
Acho que eu vou deixar separadinho mesmo esse pedaço. Aí aqui eu tenho essa opção, ó, de ter esse detalhe aqui embaixo, ou então arrastar, perder e manter um número menor de cores aqui. Eu acho que assim é melhor. Vamos deixar assim, que assim tenha um pouco mais de detalhe. F12. Isso aí é muito questão de gosto também, né? A maneira que você vai posicionar a iluminação e tudo mais. Deixa eu ver aqui, eu diminuí o... Isso, diminuí. É porque agora como tem mais cores, né? Mais tons diferentes, agora vai parecer mais como se tivesse um pouco desfocado. Mas aqui a gente já tem a nossa base, o nosso render base já na proporção adequada. E isso aqui vai servir para a gente fazer no próximo vídeo o nosso elemento de cenário. Mas como você pode ver, ele está bem bagunçado ainda. A gente vai corrigir, inserir as cores, fazer uns trabalhos bem interessantes aqui por cima, para que isso aqui não seja só um render em baixa resolução e passe a ser, de fato, uma pixel art. E depois que você renderiza, eu sempre recomendo que você sempre salve o seu arquivo, venha em File e Save. E para você salvar esse render, você vem aqui nessa guia Render, Image e Save. Você clica aqui em Save e aí é só você salvar o seu render no lugar que você quiser, na pasta que você quiser, com o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui Render Caixa Vídeo. Aí você salva como PNG e fundo transparente. Bom, então é esse aqui o processo inicial, a primeira parte, né? E no próximo vídeo, que vai sair ainda essa semana, eu vou fazer a segunda parte, que é a pixel art, né? A gente vai jogar essa imagem lá para o Sprite, vai ajustar o tamanho dela, talvez excluir a metade, porque eu sempre faço isso quando eu quero um elemento simétrico. Eu uso só uma metade. Essa outra parte aqui, na verdade eu escolho qual é melhor, qual tem mais detalhes, qual ficou mais interessante. Excluo a metade, trabalho só com a outra, duplico elas, né, e trabalho em simetria. Bom, então é isso aí e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se está chegando agora, se inscreva no canal. E deixa aí, comente o que você achou e até mais.